No livro Reflexões sobre a Alfabetização de Emília Ferreira, o que eu pude entender, o que este livro trouxe para mim enquanto reflexão para o meu olhar científico, o meu olhar pedagógico, eu enquanto professora pedagoga. Tradicionalmente, a alfabetização inicial de uma criança é considerada em função da relação entre o método utilizado e o estado de maturidade ou de prontidão da criança. Os dois lados do processo de aprendizagem, quem ensina e quem aprende, tem sido caracterizado sem que se leve em conta um terceiro elemento desse processo, a natureza do objeto do conhecimento a qual se envolve toda a aprendizagem. A distinção que se estabelece entre o sistema de decodificação e o sistema de representação não é apenas terminológico. Suas consequências para a ação alfabetizadora marcam uma nítida linha que divide esses dois termos. Ao tratarmos a escrita como um código de transcrição que converte as unidades sonoras e as unidades gráficas, coloca-se em primeiramente a percepção nas modalidades envolvidas, que esses são visuais e auditivas. Cabe aqui ressaltar que se a preparação para leitura e escrita centram na exercitação da discriminação, sem que se questionarem jamais sobre a natureza das unidades utilizadas, como alfabetizar uma criança portadora de deficiência? A linguagem como tal é colocada, de certa forma, a uma série de sons constantes, sonoras a nível do significante. O problema é que, ao dissociar o significante sonoro do significante linguístico, não deveria existir dificuldade para aprender a ler, já que se trata de uma simples transcrição do sonoro para o código visual. A consequência de uma última desta dicotomia se exprime com um termo ainda mais dramático. Se a escrita é concebida como um código de transcrição, a sua aprendizagem, concebida como a aquisição de uma técnica, se a escrita é concebida como sistema de representação, sua aprendizagem se converte então na apropriação de um novo objeto de conhecimento, ou seja, em uma aprendizagem conceitual. O mundo tradicional de que se considerar a escrita infantil consiste em se prestar atenção apenas nos aspectos gráficos dessas produções, ignorando os aspectos construtivos. O aspecto gráfico tem a ver com a qualidade do traço, a distribuição espacial das formas, a orientação predominantemente da esquerda para a direita, de cima para baixo, a orientação dos caracteres individuais, inversões rotacionais e etc. Os aspectos construtivos têm a ver com o que se quis representar e os meios utilizados para criar diferenciações entre representações e outros. Do ponto de vista construtivista, a escrita infantil segue uma linha de evolução surpreendentemente regular através de diversos meios culturais, de diversas situações educativas e de diversas línguas. A distinção entre desenhar e escrever é de fundamental importância, quaisquer que sejam os vocábulos com que se designam especificamente essas ações. Por outro lado, as crianças dedicam-se um grande esforço intelectual na construção de novas formas de diferenciação entre as escritas. Esses critérios de diferenciação são inicialmente figuras, que consistem no estabelecimento das propriedades de um texto escrito que deve possuir para poder ser interpretável, ou seja, para que seja possível atribuir-lhe uma significação. A compreensão dos problemas tal como a criança se os colocam e da consequência de soluções que elas consideram aceitáveis e que dão origem a novos problemas.
é sem dúvida essencial para poder, ao menos, imaginar um tipo de intervenção adequada à natureza do processo real de aprendizagem. Mas reduzir esta intervenção ao que tradicionalmente denominou-se o método utilizado é limitar demais nossa indagação. É útil se perguntar através de que tipo de práticas a criança é introduzida à linguagem escrita. E como introduzir essa língua escrita às crianças com deficiências e como se apresenta esse objeto no contexto escolar. Há práticas que levam a criança à convicção de que o conhecimento é algo que os outros possuem e que só se pode obter da boca dos outros, sem nunca ser praticamente ele o praticante na construção do conhecimento. As práticas que levam a pensar que o que existe para se conhecer já foi estabelecido, como um conjunto de coisas fechado, sagrado, imutável e não modificável. As práticas que levam a que o sujeito, a criança nesse caso, fique de fora do conhecimento, como espectador passivo ou reprodutor mecânico, sem nunca encontrar resposta ao porquê e aos porquês que ele está ali, que já nem sequer se atreve a formular uma questão. Nenhuma prática pedagógica é neutra. Todas estão apoiadas em um certo modo de conceber o processo de aprendizagem e o objeto dessa aprendizagem. São provavelmente essas práticas, mais do que os métodos em si, que têm feitos mais duráveis a longo prazo, no domínio da língua escrita, como em todos os outros. Conforme já coloquei, a relação entre o sujeito e o objeto do conhecimento e conforme se caracterize a ambos. Certas práticas parecerão como normais ou como aberrantes. É aqui que a reflexão psicopedagógica acho que é necessário e necessita se apoiar em relação à epistemologia. Em diferentes experiências que tivemos como profissionais e que eu tenho como profissional de ensino de escola plena, a qual eu trabalho, no que se refere à base comum e à base diversificada, porque esse modelo de escola, de ensino, ele oferta duas bases, que é a base comum, ofertada pelo pedagogo, e a parte diversificada, que é a base diversificada, ofertada pelo professor de área. Infelizmente, aparecem aí 3 dificuldades devido a esse modelo de ensino. Principalmente porque o professor da base diversificada, eles apresentam em relação à alfabetização. Por ser professor de área, eles não têm aquele olhar para a criança, aquele olhar em relação à alfabetização de crianças consideradas normais e as com deficiência, que precisam ser inicialmente colocadas em primeiro lugar, a visão que o profissional tem do sistema de escrita. Em segundo lugar, a confusão entre escrever e desenhar letra. E, finalmente, a redução do conhecimento do leitor ao conhecimento das letras e seu valor sonoro convencional. É visível o despreparo de tais profissionais que apresentam em relação à alfabetização, já que a escola aqui citada, que é a escola de tempo integral, oferece o ensino fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano, de crianças entre 6 a 11 anos, sendo a base diversificada, como já citei, destinada a professores de área. É visível o despreparo de ambos, pois os mesmos apresentam uma linguagem técnica. É passível e também possível analisar a prática docente em termos diferentes do metodológico, a inquietação desses professores, dos professores da base comum em relação aos professores de área, que é a base diversificada.
é relativamente difícil de se esclarecer por que se apoiam em uma visão do processo de aprendizagem, segundo o qual a cópia e a repetição dos modelos apresentados são os procedimentos principais para obter bons resultados. A análise detalhada de alguns das muitas crianças que são copistas e experientes, mas que não compreendem o modelo de construção do que se copiam e o melhor recurso para problematizar a origem dessa confusão entre escrever e desenhar letras. Por trás das decisões sobre a ordem de apresentação das letras, da sequência de letras, reaparece a concepção da escrita como técnica de transcrição de sons, mas também algo mais sério e carregado de consequência, a transformação da escrita em um objeto escolar e, por consequência, a conversão do professor no único informante autorizado. Poderíamos continuar dessa maneira com a análise de outras práticas que são reveladoras da concepção que os ensinam, tem acerca do objeto e do processo de aprendizagem. A transformação dessas práticas é que realmente é difícil, já que obriga a redefinir o papel do professor e a dinâmica das relações sociais dentro e fora da sala de aula. É importante indicar que, de maneira alguma, podemos concluir do que foi dito anteriormente que o professor devia se limitar a ser simples espectador do processo espontâneo. Foi Anna Teberoski, em Barcelona, a primeira a se atrever a fazer uma experiência pedagógica baseada em 3 ideias simples, mas fundamentais: deixar entrar e sair para buscar informações extraescolares disponíveis. Com todas as consequências disso, o professor não é mais o único que sabe ler e escrever na sala de aula. Todos podem ler e escrever, cada um, claro, que a seu nível. As crianças que ainda não estão alfabetizadas podem contribuir com proveito para a própria alfabetização, para a sua própria alfabetização, e na dos companheiros quando a discussão a respeito da representação da escrita, da linguagem, ela se torna prática escolar. Falando de leitura, os Goldman disseram com particular ênfase: se empreendermos que o cérebro é o órgão humano do processamento de informação, que o cérebro não é um prisioneiro dos sentidos, mas que controla os órgãos sensoriais e utiliza seletivamente o input que deles recebem. Então não podemos nos surpreender que o que a boca diz na leitura em voz alta não é o que o olho enxerga ou enxergou, mas o que o cérebro produziu para que a boca dissesse. Goldman, 1997. Do que foi dito, fica claro que, do nosso ponto de vista, que as mudanças necessárias para enfrentar sobre bases novas a alfabetização inicial não se resolve com um novo método, nem com novos testes, nem de prontidão, nem com novos materiais didáticos, particularmente novos livros de leitura. É preciso mudar os pontos por onde nós fazemos passar o eixo central de nossas discussões. Temos uma imagem empobrecida da linguagem escrita e é preciso reintroduzir, quando considerarmos a alfabetização, a escrita como um sistema de representação da linguagem. Temos uma imagem errada da criança que está à nossa disposição para aprender. Infelizmente, a reduzimos a um par de olhos, a um par de ouvidos, a um par de mãos que pegam um instrumento para marcar e um aparelho fonador que emite som. Através disso, há um sujeito cognoscente, alguém que pensa, alguém que constrói, alguém que interpreta, alguém que age sobre real para fazê-lo o seu. Novos métodos não resolvem os problemas. É necessário reanalisar as práticas
às quais estamos enraizados, tratando de ver os equívocos aos quais cometemos a elas e até que ponto funcionam como filtro de transformação seletiva e de formante de qualquer proposta inovadora. A análise das suas pressuposições merecidamente em um estudo particular que escapa aos limites desse trabalho. É suficiente apontar que a prontidão de tais testes dizem avaliar é uma noção tão pouco científica como a inteligência que os outros pretendem medir. O professor é quem pode minorar essa carência, evitando, porém, ficar prisioneiro de suas próprias convicções. Para ser eficaz, terá que adaptar seu ponto de vista ao da criança, tarefa que não é nada fácil, já que poderia parecer tão impossível reconstruir introspectivamente o estado de analfabetismo pelo qual todos já passamos. É aqui que os dados anteriores podem ajudar, fazendo ver a nacionalidade do que aparentemente é irracional, a coerência do que é aparentemente incoerente e a dificuldade do que é aparentemente óbvio. Cabe ao professor a distinção a ser estabelecida entre a construção de objeto de conhecimento e a maneira pela qual fragmentamos as informações fornecidas aos sujeitos, são incorporadas ou não como conhecimento. Embora estreitemos relacionamento, trata-se de processos diferentes, já que desde o seu nascimento a criança ela já é exposta a materiais escritos, as ações sociais vinculadas a esse tipo de material. Podem obter informações acerca de tipos de relações entre objetos, a distinção entre métodos ou procedimentos de ensino e o processo de aprendizagem. O propósito de manter o processo de aprendizagem sob o controle traz implícita a suposição de que os caminhos do ensino determinam os passos no avanço da aprendizagem. Isso ocorre apesar de estarem expostas a ações sistemáticas planejadas para fazê-las compreender diretamente o sistema alfabético do escrita. O sistema da escola pública é o que me interessa, pois se quisermos mudar a situação da escola na maioria da população do nosso país, esse sistema é o que deve estar mais atento aos problemas das crianças e aptos para resolvê-lo. Em qualquer país, sempre será possível encontrar situações especiais envolvendo uma minoria de criança, na distinção necessária entre o que é ensinado e o que se aprende, e esta distinção aplica-se a qualquer metodologia, embora seja mais fácil demonstrá-la no caso de dois tipos mais tradicionais. Além disso, dentro do sistema público de educação, meu interesse está centrado naquelas crianças portadoras de deficiência que tiveram possibilidade muito limitadas de estarem rodeadas de materiais escritos e de serem seus usuários. Espero ter contribuído com vocês na leitura deste livro para o meu crescimento e o crescimento de vocês também.